vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. Ó Jesus, que amais as almas pelo vosso coração, dai que todos com proveito frequentemos a missão. Dai que todos com proveito frequentemos a missão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. É favor de vossa graça, de nossa alma salvação. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que todos os seres humanos digam: eis-me aqui, Senhor, envia-me. O Senhor está enviando todos nós. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Que todos os seres humanos estejam revestidos da palavra de Deus e progridam sempre mais e mais a Deus, vivam no amor, com amor e para o amor, e anunciem o Evangelho pelo mundo afora. Que todos sejam da família de Cristo Senhor, façam a vontade de Deus, como nós vimos no Evangelho de ontem. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinha raiz.
Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos perdoe dos nossos pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. E uma grande multidão reuniu-se em volta do nosso Senhor Jesus Cristo para ouvir a mensagem do reino de Deus, para ouvir a boa notícia. E Jesus entrou numa barca, e todos nós entramos nessa barca que Jesus entrou. Entramos nessa barca com perseverança. E a multidão ficava de pé na praia. Como eu gosto de estar na praia. E vemos no Evangelho de hoje a multidão ficando de pé na praia para ouvir Jesus. Que todas as pessoas que estejam na praia sejam essa multidão. Em todos os lugares do mundo, que as pessoas estejam na praia nos finais de semana, sejam como essa multidão aqui, que ficavam na praia para ouvir Jesus. Que todas as pessoas em todos os lugares do planeta que estejam na praia, em primavera, verão, outono, estejam na praia, sejam essa multidão aqui. Estejam revestidas da palavra de Deus, ouvindo o Evangelho. E lá aquela multidão na praia, Jesus disse muitas coisas em parábolas. E hoje Jesus está dizendo muitas coisas para todos. Essa multidão em pé na praia somos todos nós, toda a sociedade. E Jesus disse muitas coisas em parábolas. Por que Jesus disse para as multidões muitas coisas em parábolas? Que a parábola é a metáfora para todas as pessoas entenderem. E Jesus disse muitas coisas em parábola. Qual é a lógica da parábola? A lógica da parábola é do semeador que saiu para semear. O semeador saiu para semear a semente. Primeiramente, o semeador estava semeando e as sementes caíram na beira do caminho. E os pássaros vieram voando e comeram as sementes. E não nasceu nada dessa primeira vez que o semeador foi semear. Por quê? Porque os pássaros comeram. Pela segunda vez, outras sementes caíram em terreno de pedra. Em terreno de pedra não havia muita terra. As sementes brotaram no meio das pedras, porque a terra não era profunda, mas estava no meio das pedras. Veio o sol, apareceu o sol, nasceu o sol quente e as plantas todas ficaram queimadas. Na primeira vez, os pássaros vieram e comeram as sementes. Na segunda vez, o sol apareceu e secou a semente. Pela terceira vez, as sementes caíram em terreno cheio de espinhos, em terreno espinhosos, que estavam cheios de espinhos. Mas as plantas cresceram e ficaram sufocadas, não produziu nada de frutos.
pela terceira vez. Na primeira vez, a semente caiu e vieram os pássaros e cataram as sementes. Na segunda vez, o terreno era de pedra. O sol veio e secou as sementes. Na terceira vez, as sementes caíram em terra de espinhos. As sementes nasceram e ficaram sufocadas. Pela quarta vez, as sementes caíram em terra boa. Caíram em terra boa e produziram frutos. Produziram frutos, bastante de frutos, um número simbólico. 60, 100, 60 e 30. 100, 60 e 30, um número simbólico nessa metáfora da segunda parte do Evangelho. Pela quarta vez que as sementes caíram em terra boa e nasceram, cresceram e produziram frutos e muitos frutos. A essência dessa parábola, as sementes somos todos nós que estamos semeando. E nós temos que ser a terra boa para nascer, crescer e produzir muitos frutos. Temos que semear a semente em terra boa. É a lógica da perseverança. Perseverar, viver no amor, com amor e para o amor, para a semente nascer, crescer e produzir muitos frutos. Pela primeira vez que o semeador semeou a semente caíram e vieram os pássaros e comeram as sementes. É de quem não persevera. Se não perseverar e não viver no amor, não produz bons frutos. E pela segunda vez, a semente caíram em terreno de pedra. É quem não tem amor ao próximo é um terreno de pedra. Quem não vive sem nada antepor ao amor de Cristo é um terreno de pedra. Pela terceira vez, as sementes caíram em lugar de espinhos, tinham muito espinhos. Quem tem espinhos são aqueles que não vive o amor com o próximo, não produz frutos, não produz nada nesse mundo físico, porque é um terreno espinhoso. Mas pela quarta vez as sementes caíram em terra boa. Terra boa é quem persevera e faz tudo o que Cristo está nos dizendo, produz muitos frutos. Que todos os seres humanos sejam o bom terreno e que produzam frutos e muitos frutos saborosos para a sociedade e que toda a sociedade seja o bom terreno e produzam frutos e muitos frutos. Que todos perseverem e sejam o bom terreno e semeiam a boa semente e que essa boa semente nasça, cresça e produza muitos frutos e frutos saborosos. Venham todos e semeiam boa semente em bom terreno e que essas boas sementes nasçam, cresçam e produzam muitos frutos. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Mãe Imaculada, ó meu belo amor, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, façam tudo o que Cristo está nos dizendo, ouçam as parábolas e estejam ouvindo o que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo. Ó meu belo amor,
faça a alma de todos os seres humanos bela aos olhos de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção, hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.